É preciso que fiquemos em nossas casas. O vírus já chegou dentro do nosso território. Já são 2 casos em 3 dias. A gente precisa que a população se sensibilize, que o risco que a gente está correndo é muito grande. Nossas instituições governamentais indigenistas não têm trabalhado efetivamente para reduzir esses casos. E a gente precisa dar uma contrapartida. O anúncio da pandemia no mundo alastrou, sim, de forma terrível, muito medo, né, muito pânico, com certeza, mas parece que não no Brasil. Então o Brasil mesmo só veio dar notícia do primeiro caso aqui já em fevereiro, final de fevereiro, e em março fez um outro comunicado oficial, com o primeiro óbito, e foi quando realmente as coisas começaram a tomar providências. Nesse intervalo, o movimento indígena se articulava para fazer outras mobilizações. A gente ainda estava por fora dessas discussões de pandemia, não sabia como é que iria ser absorvido primeiro pelo governo federal e como a gente poderia se inserir nessa discussão. E então foi quando a gente viu a inércia do governo, né, com relação ao alastramento da pandemia no cenário nacional e o pânico de chegar nos territórios indígenas. Tanto na minha fala como na fala de outros parentes, a gente dizia que a pandemia do Covid-19 não estava vindo sozinha, né? Estava revelando outras pandemias, a pandemia do racismo, a pandemia do preconceito, a pandemia da violência, da violação de direitos. E hoje, quase 2 anos depois, essa fala se revela com uma força maior a partir das ações do desgoverno. Então, nesses 2 anos, nós vamos testemunhar cenas de violência. A gente se preocupou muito em não entender que vírus é esse, e aí procuramos a saúde, que faz esse apoio na questão da saúde do nosso povo. Então procuramos os dirigentes da saúde e aí a gente foi orientado que o único meio da gente se prevenir desse vírus era fazer o isolamento social. E daí por diante foi o que a gente veio tomando medidas. E aí o pesadelo começou dentro do nosso território. A gente não tinha uma justificativa, as lideranças, os caciques não tinham justificativa legal, concreta para dar ao povo. E aí o único meio que a gente fez foi fazer esse isolamento. A partir de amanhã, só entrará para serviços essenciais, alimentação, reabastecimento de água e outros serviços. Pedimos a colaboração de todos, pedimos a doação nesse momento tão importante. As nossas barreiras ficaram ativas 24 horas e a gente está fazendo isso em doação ao nosso povo. Além disso, é importante dizer que as pessoas contaminadas não podem e nem devem ser discriminadas. Infelizmente aconteceu. A gente tem que trabalhar para que essas pessoas continuem recebendo o suporte necessário para que passem essa fase e possam viver coletivamente. E nesse inteirinho de se organizar e de pensar como é que seriam essas barreiras, vamos fazer, a gente vai se adaptando e assim foi feito. Fizeram 4 barreiras sanitárias comunitárias,
Uma na aldeia Cacheado, que dá acesso ao município de Jatobá. Outra na aldeia Tapera, que dá também no outro sentido mais leste, que dá acesso ao município de Itacaratu e, consequentemente, Petrolândia. Assim também como no Agreste, na aldeia Agreste e na aldeia Espinheiro, que também dão sentido a Itacaratu e Petrolândia, né? Já fica mais a oeste do território Pancararu. Então, essas 4 barreiras foram se acomodando. Final de maio, foi 26, 27 de maio, se eu não me engano, a gente fez esse levante das barreiras, algumas reportagens, algumas notícias assim, do jornal local aqui de Pernambuco, ainda pensou, ainda perguntou como é que foi feito isso, qual a intenção, qual o tempo de duração. A gente não tinha ideia de nada, era só fazer. E aí, a princípio, com a ausência de informações, tanto do governo federal como das agências de Estado, que poderiam também estar repassando, a gente foi se inteirando e passando para a população. Eu dizia que a Covid era um elemento novo, porém um elemento estranho, né? Então, mesmo com a diminuição dos casos, a nós, povos indígenas, foi revelado nessa trajetória de tempo como os nossos direitos, e aí eu vou dizer em especial direito à saúde, né? Primeiro eu vou fazer menção a uma saúde indígena, que é uma saúde onde os nossos indígenas, as nossas indígenas mais velhos e até jovens, mas que detêm o conhecimento das plantas medicinais, que conhecem o procedimento de cura. Então, por isso eu falo de uma saúde indígena, de um sistema de saúde indígena, o quanto esse sistema primeiro é violado, né, quando ele é invadido. Então, esse sistema também é invadido por uma epidemia, né? Uma epidemia que invade os nossos territórios, que atenta contra a vida das nossas árvores, dos nossos espaços sagrados. E aí todas as tradições foram suspensas, né? Salvo os momentos da saída compulsória, porque precisava sair de alguma forma para sacar auxílio emergencial, para continuação de um tratamento, para comprar alguma coisa, algum alimento, foi esse caos praticamente até meados de junho, né? Porque muitas coisas não aconteceram, como as tradições. A gente parou tudo aqui, nossas culturas, nossas práticas culturais, nosso ritual que é sagrado, que é um ritual que nos fortalece, é um ritual que nos traz amor, alegria, paz, saúde. Nesse meio tempo, a gente foi orientado pelo Ministério da Saúde que a gente fizesse tudo para que nós parasse o contato. Eu penso que a própria forma de fazer saber, ou seja, da conscientização, já é um resultado, né? Então as pessoas estão sabendo o perigo, não apenas sabendo, como testemunhando, né? Uma vez que nós tivemos vários casos, inclusive de morte, né, de indígena. Então a Covid não é algo de ouvir contar, não é algo de que vi na TV, então é algo que real, né? Não em uma dimensão tão grande quanto foi a cidade, mas eu por outro lado eu vou pensar em uma proteção por estarmos aqui na aldeia, né? E as aglomerações não por um certo tempo não aconteceu festas, né? Há algum tempo, inclusive os rituais sagrados foram suspensos, né? Então eu vejo um ponto positivo, né? Eu vejo um quantitativo positivo, não 100%, porque nós sabemos que 100% não foi em lugar nenhum do Brasil.
isolamos todos dentro do território, não deixando nenhum não indígena adentrar dentro do nosso território. Foi onde a gente conseguiu, né, com que o nosso povo não fosse infectado em massa. Nossos casos chegaram a 25 casos leves, né? Então, para a gente foi um ganho muito positivo, porque a doença não avançou. A gente conseguia ter um diálogo aberto com as lideranças. Bom, eu penso que principalmente o uso de máscaras, né? Então, agora que está voltando às aulas, eu vejo os profissionais de máscara, mas principalmente quando vão à cidade, né? Então, as pessoas vão com seu álcool na bolsa, com sua máscara. Mesmo hoje, a gente vai ver as pessoas, é sinal que há uma certa precaução, né? Então, a pandemia, se todo mal traz um bem, foi um dos bens que a pandemia deixou. Foi esse momento da gente precisa sentar, precisa conversar, precisa se ouvir e precisa expor nossas opiniões. E é isso, nossa luta continua, a luta é pela vida, a vacinação é para todos.